Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e ampare em mais uma oportunidade de preces e reflexões. Inicialmente, convido a todos para orarmos, elevando nosso pensamento a Jesus e pedindo ao Divino Amigo que nos sustente nesse momento da nossa vida, nos dê força, entendimento, equilíbrio, aumente a nossa fé, a nossa resignação, a nossa coragem, ampliando a esperança. Que as leis de Deus cada vez mais sejam compreendidas na nossa existência e percebamos o desenvolvimento de nossos potenciais espirituais na romagem terrena. Que pensemos como espíritos, tomando as nossas decisões com acerto, efetuando escolhas de acordo com a vontade do Pai. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos nesta noite, enquanto aqui estivermos, sejamos amparados, fortalecidos, bem como os nossos lares e os nossos entes queridos. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, chegamos ao capítulo 55, com o título Igreja Livre. A mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, traz uma passagem de Paulo aos Gálatas 4:26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Comentários do benfeitor. O exame isolado deste versículo sugere um tema de infinita grandeza para os discípulos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo. Não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso o antídoto para suas venenosas preocupações. Em todas as épocas tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados, entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes sofrem o degredo social, por não se aviltarem ante as explorações delituosas do fanatismo. Em outras ocasiões, são categorizados à conta de ateus, pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se a lutas angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados que se sentem sob a tutela do divino poder e instintivamente reconhece que além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos, se tendes uma consciência sem mácula, não vos magoe a pedrada dos homens, que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Meus amigos, mais uma vez o Espírito Emmanuel vem nos oferecer uma mensagem bastante profunda, mostrando que mais do que qualquer rótulo,
mais do que qualquer título humano, mais do que qualquer condenação de pessoas, o que vale mesmo é aquilo que somos, é aquilo que a nossa consciência nos diz, porque é na consciência onde estão escritas realmente as leis de Deus. E ele traz um exemplo muito interessante daqueles que são condenados pelos homens, mas coroados por Deus, por terem feito aquilo que precisava ser feito, por terem cumprido o planejamento reencarnatório, por terem se dedicado ao próximo, ao bem, à verdade, de tal modo que não importa, diante disso, querelas do mundo ou rótulos desta ou daquela forma colocados. Lembremos de Paulo, que, tendo oportunidade, não fugiu da prisão em que se encontrava. Ele ainda falava: Jesus sabe que eu estou aqui. Jesus sabia perfeitamente o que ocorria com o seu discípulo. E ele, sabendo que nada tinha feito de errado, estava em paz com a consciência. Por mais que apontassem para ele com qualquer título ou efetuando qualquer condenação. Quantas vezes nós não ficamos magoados, chateados, porque também sofremos recriminações? Então é importante sempre analisar se aquilo faz um sentido para o nosso ser. Quando alguém aponta o dedo, nos critica, fala isso ou aquilo, analisamos se tem um sentido. Olha, realmente me excedi, falei o que não devia, provoquei isso, provoquei aquilo, não deveria ter feito assim, agido dessa forma. Vou lá e peço desculpas. Agora, analisando profundamente e percebendo, sem tormentos, sem autopiedade, sem melindre, que aquilo estava coerente. Coerente com quem? Com as leis de Deus. Coerente com o Evangelho de Jesus. Avancemos. Avancemos, porque a nossa consciência que responderá se aquilo foi realmente positivo ou não, contando a nosso favor ou não. Desse modo, como será importante recordar esse verdadeiro sentido de igreja, cujo título encabeça esse capítulo 55, Igreja Livre, falando da Jerusalém que é de cima. Veja, essa Jerusalém de cima não é uma igreja de pedras, uma igreja de rótulos, uma igreja de cerimoniais, uma igreja humana. Mas em espírito e verdade é que ela se constitui. Nos faz recordar daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ela pergunta para ele: Senhor, onde nós deveremos adorar a Deus? Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ou no monte Garizim ou Garazim, no monte dos gafanhotos? E ele responde para ela: mulher, dia chegará em que nem no templo de Jerusalém, nem na montanha Garizim, a montanha dos gafanhotos, adoraremos a Deus, mas sim em espírito e verdade, na intimidade do coração humano. Em espírito e verdade, adoraremos a Deus pelo conhecimento de suas leis, pelo sentimento de amor, sem um ambiente
físico determinado, sem nada que nos condicione, sem a necessidade de questões ou coisas materiais. E a igreja, dentro dessa acepção, é aquela que se caracteriza, como lá no início do latim, eclesia, a comunidade simples, amorosa, amistosa, onde um procura ajudar o outro. Dentro daquilo que preceituamos também de religião, como está a nossa religiosidade? Como tenho cultivado ela? Como tem sido a minha espiritualidade? Porque a verdadeira Jerusalém é a do alto. E de acordo com aquilo que fizermos hoje, com as nossas vibrações, com as nossas sintonias, é que colheremos o resultado no mundo espiritual. A doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, é aquela doutrina que nos orienta, que nos acalma, que nos consola, que nos explica os porquês, que nos mostra que todos somos iguais perante Deus. Nem há mais que os outros, nem há menos, mas cada um dentro da sua própria estatura, sendo que Deus a todos nos ama, diferenciando-nos tão somente pelas virtudes, e que não estamos numa competição, onde muitas vezes identificamos um com o outro, mas estamos num processo regenerador de nós mesmos, individualizado, de um para um, sendo que o próprio Jesus assim nos convidou. Não as massas, não a multidão, mas chamando-nos um a um. E ao regenerarmos-nos, através de novas atitudes e disposições, influenciaríamos aqueles que estão à nossa volta. Então, vejam como essa igreja, sendo íntima, onde quer que eu esteja, eu a carrego. A casa espírita, representando isso, esse estado da alma, eu também, a todo lugar, a ela estarei vinculado, onde quer que me encontre. Na casa espírita, nos esforçamos pelo bom pensamento, pelo bom proceder, pelas leituras sadias. Como será importante levarmos isso aonde quer que estejamos. Lembrando da importância dessa casa em nossas vidas, pelo ambiente reparador, pela oportunidade do trabalho dignificante, pelo encontro com os espíritos superiores que nos auxiliam no pensamento, fluidicamente. Tantos e tantos recursos de trabalho e operosidade nós lá encontramos. Mas ela tem que estar viva dentro de nós, em todos os lugares. E assim, mentalizando a Jesus, pedimos aos bons espíritos que iluminem as nossas águas, depositando nelas os recursos que mais precisamos. Que visite os nossos entes queridos em dificuldade. Que ilumine todos os nomes que estão em nossos livros de prece e oração. Que envolva os nossos entes queridos, os nossos lares, aqueles companheiros que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos. Ilumine aqueles que pensam em suicídio, que possam ser afastados dessa ideia terrível, que somente nos complica ainda mais a situação, já que ninguém foge da vida. Envolva, Senhor, aqueles que moram nas ruas. Ilumine todos aqueles que necessitam de coragem e força. E envolva o nosso país, o Brasil,
seus dirigentes para que governem para o povo, pelo povo, conectados a Deus, trabalhando na justiça integral, nunca pensando em si mesmos. Dia chegará em que aqui teremos instaurado esse governo moral. Muito obrigado, Jesus. Assim seja. Graças a Deus.